Você sabia que se você ganha mais de R$ 3.500, você já faz parte de 10% da população brasileira que tem maior renda no Brasil? Pois é, e você sabia que 74,6% dos brasileiros têm algum tipo de dívida? Claro, esse dado não é bem assim, porque eu, por exemplo, também tenho dívida segundo a pesquisa do CNC, que considera que como eu uso cartão de crédito e que eu gasto hoje para pagar no mês que vem, então eu contraí aí uma dívida que eu preciso pagar no mês que vem. Mas a questão é que esse dado nem é o preocupante, eu acho que muitas vezes ele é até mal interpretado por algumas pessoas. Mas mais de 25% da população brasileira tem algum tipo de dívida e essa dívida está o quê? Atrasada, ou seja, 25% está inadimplente com alguma conta ou com alguma dívida, e esse dado sim deveria preocupar muito as pessoas. E por que a Bia já está atacando todas essas informações logo no início do vídeo? Bom, o vídeo desse domingo, gente, vai ser para trazer uma pesquisa, um levantamento que o Google, né, que tudo sabe, ele sabe mais da sua vida do que você mesmo, tá? E isso é um fato. E o que acontece? Ele fez um levantamento, fez uma pesquisa para trazer como funciona a relação do brasileiro com o dinheiro. E é óbvio que de cara eu sei que muitos de vocês já devem estar pensando, bom, Bia, não é novidade que o brasileiro como um todo não lida muito bem com o dinheiro, mas eles trouxeram realmente dentro de uma amostragem ali, eu até vou deixar o link para vocês entenderem a metodologia, as perguntas que foram feitas, tudo bonitinho, vou deixar aqui na descrição. Mas eles trouxeram alguns perfis aí que eles identificaram questão de renda, questão de investimentos também. E aí o porquê que eu quero trazer tudo isso? Porque eu também quero trazer os principais motivos. Porque quando a gente reflete sobre os principais motivos que faz com que o brasileiro não tenha uma boa relação com o dinheiro, a gente consegue talvez tentar driblar essas armadilhas aí que a gente encontra no nosso dia a dia e não incorrer nesses erros, beleza? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim me acompanhem até o final do vídeo, porque tem muita informação relevante que o Google, que tudo sabe e que sabe muito da sua vida, inclusive, acabou divulgando recentemente pra gente. Bom, pessoal, essa pesquisa do Google, ela começou lá mais ou menos no início do ano passado, ela se encerrou recentemente e eles divulgaram, então, na semana passada, essas informações que eu tô compartilhando com vocês hoje. E o que acontece? Ele levantou, basicamente, que nós temos 6 perfis ali de brasileiros que tem aí uma relação com o dinheiro, que são esses que estão na tela. Então nós temos aí 26% batalhadores, 26% de endividados, 21% de céticos, 15% de materialistas, 6% de planejadores, que eu acho que é a maioria de vocês, e 5% dos poupadores. Deixa eu explicar mais ou menos o que é cada um deles pra gente entender como que essas pessoas elas se relacionam com o dinheiro e até mesmo para você tentar se identificar aí se você é um misto de 2 perfis ou se você tá realmente dentro de uma dessas gavetinhas, apesar de que, como eu disse para vocês, eu acho que a maioria que tá vendo esse vídeo tá dentro ali dos planejadores. Mas vamos lá, gente. Os batalhadores, gente, basicamente são aquelas pessoas que trabalham e o dinheiro que ganham é para fechar a conta no final do mês. Então eles basicamente são os sobreviventes e quando perguntado para eles algumas questões sobre dinheiro, a conclusão foi que 46% dos batalhadores dizem que dinheiro é um assunto proibido. O segundo grupo é o grupo dos endividados. Os endividados é aqueles que trabalham, ganham dinheiro, mas não conseguem fazer a conta fechar no final do mês por algumas razões. E 57% dos endividados falaram que dinheiro é um assunto complicado. Depois dos endividados, nós temos os céticos. Os céticos são aqueles que ganham dinheiro, mas que eles não acreditam que vão conseguir ficar ricos aqui no Brasil, que eles não vão enriquecer na situação que está hoje, e aí no fim das contas eles não investem muito, mas também não se preocupam tanto assim em poupar, e 70% dos céticos falaram que acham que falar de dinheiro é difícil, né? Também é complicado. Depois dos céticos nós temos os materialistas. Os materialistas, eles são aquelas pessoas que ganham dinheiro, mas elas basicamente vivem para suprir os seus desejos de curto prazo e muitas vezes porque eles querem pertencer a alguma classe e eles acham que para conseguir fazer isso eles precisam gastar dinheiro com bens materiais ou com algumas experiências. 90% dos materialistas acreditam que dinheiro traz felicidade. Então a felicidade que eles encontram é realmente no ter ou no viver algumas experiências e o dinheiro vai trazer isso para eles. Aí a gente vem pro grupo dos planejadores, que eu acho que é onde vocês estão. Os planejadores, eles ganham dinheiro, eles poupam dinheiro, eles investem dinheiro e conseguem fazer planos para esse dinheiro pensando no longo prazo e geralmente eles têm acesso ou investem o seu dinheiro de maneira
mais diversificada. Para 95% dos planejadores, eles falam que o dinheiro é um assunto prazeroso. Eles gostam de falar de dinheiro, de investimento, e dentro dessa amostragem que o Google fez na pesquisa, 100% dos planejadores têm dinheiro investido. E aí o último grupo, que são os poupadores, que são aí os 5%, eles são geralmente um perfil um pouco mais novo, que já começaram a trabalhar, ganhar dinheiro, conseguem guardar um pouco de dinheiro, mas até mesmo por falta de conhecimento ainda não investem, não se arriscam em outras modalidades. E 60% dos poupadores acreditam que dinheiro é o caminho, que eles vão conseguir se encontrar aí um caminho e graças, claro, ao dinheiro também. Então, basicamente, eles identificaram esses 6 perfis. E o que é um pouco preocupante nessa situação? Que entre os planejadores e os poupadores, que eu acho que talvez são os perfis mais ok dentro de tudo isso, a gente tem 11, quase 12% apenas dessa amostragem que teoricamente tem uma boa relação com o dinheiro. Os materialistas, eles até dizem que dinheiro traz ali a felicidade, que enfim, consegue lidar bem com essa questão do dinheiro, mas ainda assim, às vezes eles vivem muito no curto prazo e não olham tanto no longo prazo. Então, essa amostragem por si só, ela torna isso um pouco preocupante. Nós vamos trazer mais alguns dados para tentar entender os porquês de tudo isso. E eu quero começar trazendo a questão da renda. Então aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, a gente tem uma separação por renda dessa amostragem. Então a gente consegue ver que 75% dessa amostragem, que eles dizem refletir a população brasileira, eles recebem até R$ 2.100 e apenas 4% conseguem receber mensalmente mais de R$ 5.000. Então a gente começa a ver justamente que, apesar do Brasil, ele é um país rico em recursos naturais, em recursos humanos, ainda assim, quando a gente olha talvez nessa questão de educação, nessa questão realmente de dinheiro, de riqueza e tal, aí a situação ela realmente muda, porque a gente vê que a maior parte da população ela sobrevive com até R$ 2.100. E saindo dessa questão da renda, né, que eu trouxe inclusive para vocês que quem ganha mais de R$ 3.500 já tá dentro dos 10% daquela fatia dos que tem maior renda no Brasil, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos investimentos e desses perfis que eu trouxe para vocês, né? Então o que a gente consegue ver dentro desses perfis? Que o planejador, que é onde eu acho que vocês se encontram, ele tem aí uma diversificação de investimentos, vai para ações, renda fixa, poupança, criptomoedas, previdência e tal. Eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, poupança nem investimento. Gente, é um começo, é melhor do que aquela galera que sequer poupa o dinheiro. Mas qual que é o ponto de atenção aqui nisso tudo, trazendo para o nosso conteúdo que é investimento? Olha essa última linha aqui, que não investe. Quando a gente fala do planejador, todo mundo praticamente investe, só que quando a gente vai pro poupador, ele só coloca a grana na poupança e ali 81% não investe. Quando a gente vai pro materialista, 79% não investe. Então, apesar de eles acharem que dinheiro traz felicidade, eles não se preocupam com o dinheiro lá no longo prazo, porque eles poupam muito para gastar ali, geralmente no curto prazo. Já quando a gente fala do endividado, 92% não investe, o cético 81% não investe. Então o que a gente vê? O cético ele não acredita que vai ficar rico na situação que ele tem ali hoje, ele até faz alguns pequenos investimentos, uma pequena parcela, mas ainda assim não acredita que esse vai ser o caminho para ele ficar rico. E o batalhador, então, que é aquele que basicamente liga o modo sobrevivência, precisa ganhar dinheiro para fechar a conta no final do mês e fica nesse ciclo, nós temos aí que 90% não fazem investimentos. Então, gente, dentro disso tudo, ainda foram mapeadas algumas frases que foram muito repetidas ou, enfim, que levaram muito a essas principais ideias que o Google chamou de a verdade dos brasileiros em relação ao dinheiro. A primeira frase que foi muito repetida foi: medo de não ter dinheiro é uma constante. E isso, gente, cabe até mesmo para o planejador. Mesmo que o planejador, às vezes, ele poupe dinheiro, invista dinheiro, faça planos para ele, ainda assim ele tem medo de talvez em algum momento não ter dinheiro. Às vezes até por isso que ele acaba se planejando tanto, investindo e poupando, etc e tal. E em compensação, o restante tem medo de não ter dinheiro, às vezes para não suprir aquela questão do materialista ou até mesmo para fechar a conta no final do mês, que a gente sabe que é a maioria da população. A segunda frase que mais representou a verdade do brasileiro é:
dinheiro é fonte de conflitos e tabu. E isso, gente, eu acho que tem muito a ver justamente com essa maior parte da população que tem algum tipo de dívida, que tá inadimplente, que não consegue fechar as contas no final do mês. Então, quando a gente fala de dinheiro, o assunto não traz um sentimento bom, porque ele sabe que ele não tá conseguindo fechar as contas no final do mês. Ele sabe que às vezes ele ligou o modo sobrevivência e que muita gente faz isso aqui no Brasil. Então o dinheiro, ele traz conflito, traz tabu, é um assunto complicado, é um assunto delicado. Eles preferem nem comentar sobre isso, sendo que muitas vezes pra gente resolver problemas de dinheiro é importante a gente falar sobre aquele assunto. A terceira frase que eles representam e a verdade do brasileiro na pesquisa deles é: consumo é uma forma de pertencer, e isso principalmente para a classe ali, o segmento dos materialistas. Então eles até falaram que muitas vezes para o materialista achar que ele pertence a alguma classe ou algum grupo específico, ele precisa consumir algumas coisas, alguns produtos, algumas viagens, sei lá, coisas nesse sentido. Então o consumo é uma forma de pertencer. Muitas pessoas acham que para você pertencer a um grupo você precisa consumir determinadas coisas ou ter certos hábitos. E a quarta verdade do brasileiro foi: o brasileiro não faz dinheiro, ele ganha dinheiro. E sim, aqui no Brasil eu sei que nós temos um dos povos mais criativos, né, para empreender, para criar negócios e tal, mas ainda assim a maior parte do brasileiro ele ganha dinheiro, mas na hora de fazer dinheiro, que é o investir, empreender, criar novos negócios, ainda assim a gente fica patinando um pouco, apesar de, como eu falei pra vocês, nós somos um povo muito criativo para fazer as coisas aqui. E aí, tudo isso, gente, pra quê? Para o Google chegar à conclusão de que existem alguns fatores que fizeram a gente chegar até esses números. E aí, o primeiro que eles trouxeram, esse é até um pouco polêmico, tá? Tem a colonização, de como o Brasil foi colonizado, né, pelos portugueses, e aí por conta da coroa e tal, eles sempre tiveram hábitos muito de ganhar e gastar e ostentar, então nós fomos muito colonizados nesse sentido também. Mas o ponto polêmico da colonização é a colonização religiosa, católica, na verdade. E eu não sou uma pessoa religiosa, eu já falei isso pra vocês lá no Instagram, mas eu convivo com pessoas que são religiosas e muitas, inclusive, já me relataram que muitas vezes o falar do dinheiro parece que o dinheiro é algo sujo, que quando você fala muito de dinheiro, você vai parecer uma pessoa que é muito gananciosa. Então, muitas vezes, alguns sentimentos ou algumas ideias que são passadas, mas muitas vezes ou até interpretadas erradas, é que a religião ela vai condenar o juro, vai condenar o lucro, a ganância e essas coisas assim. Então muitas pessoas elas são criadas desde pequena entendendo que o dinheiro é algo sujo, que é algo que vai trazer o mal para as pessoas em algum sentido, ou que faz com que pessoas fiquem más porque conseguiram muito dinheiro. Mas já tem muitos influencers, inclusive, que começaram a trabalhar essa questão da religião e das finanças, que trazem uma outra interpretação para isso. Então, acho que dentro desse aspecto, né, de religião, existe muito como você interpreta o que eles querem passar. Mas a questão, e dentro dessa pesquisa que o Google trouxe, é que sim, essa colonização católica, ela dita muito como as pessoas vão pensar sobre dinheiro, e isso é algo que felizmente já tem, como eu disse para vocês, alguns influencers que estão mudando essa visão da questão das finanças, de ter dinheiro, etc e tal. Mas beleza, qual que é o outro segundo grande motivo, né? A desigualdade e a pobreza. A desigualdade, nós sabemos que mesmo em países mais ricos, por exemplo, que o Brasil, nós também temos desigualdade. A pobreza, sim, nós temos sim índices de pobreza relevantes. E aí o que acontece? Dado que a gente tem um país relativamente pobre, claro, em comparação a outros e tal, nós temos menos investimentos, menos acesso talvez das pessoas à educação, etc e tal, e tudo isso faz com que as pessoas elas realmente nasçam, vivam, não conseguindo construir uma boa relação com educação financeira, com dinheiro, etc e tal. Então, esse também é um outro ponto. Quando a gente fala de desigualdade, a gente também volta a falar um pouquinho daquele materialista que muitas vezes ele quer pertencer a algumas classes que às vezes ele não iria pertencer e por conta disso ele tem aquele consumo, etc e tal. Então, isso também acaba envolvendo essa questão, mas essa é uma outra visão que eles trouxeram. E o último, que eu acho que é até o mais óbvio, né, e que vocês provavelmente já esperavam, é justamente o gap em educação. Então, nós sabemos que a nossa educação
em linhas gerais, não tô nem falando de educação financeira, ela já não é um exemplo, né? Nós sabemos que tem pessoas que saem do ensino médio sem fazer as operações, sem saber fazer as operações básicas de matemática, sem saber interpretar um texto direito, e aí, no fim das contas, quando a gente vai pro lado de educação financeira, a situação fica ainda pior, porque em boa parte das escolas isso não é ensinado. Começaram algumas medidas agora muito tímidas, alguns projetos para trazer educação financeira para dentro das escolas, mas todo esse movimento ainda é uma gotinha dentro de um oceano gigantesco. A gente precisa de muito mais conteúdo sobre isso, né? Porque quer queira ou não, eu sei que nós aprendemos várias coisas importantes na escola, tem muita coisa que a gente fala assim, meu, isso aqui eu nunca vou usar para minha vida, mas a educação financeira, sim, gente, é óbvio que deveria ter nas escolas, porque isso é algo que a gente vai levar desde criança pro resto da nossa vida. Existem outras matérias que eu também acho que deveria ter, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Mas essa questão da educação mesmo acaba prejudicando muito essa relação que o brasileiro tem com o próprio dinheiro. E é claro que a gente começa a ver algumas medidas muito tímidas, como eu falei para vocês, e eu espero que talvez no longo prazo a gente consiga solucionar essas questões. Então, esses 3 pontos que o Google trouxe, né, nessa pesquisa e tal, eles são muito importantes para a gente refletir em como a gente enxerga o dinheiro. Desde a galera que é um pouco mais religiosa, da galera que enxerga essa questão de educação, porque a gente precisa começar a pensar em algumas soluções para tentar driblar tudo isso. Agora, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente a minha visão para o dinheiro, para algumas coisas específicas, e principalmente quando a gente começa a falar sobre o aspecto lá da colonização católica. O que acontece? Eu ouço muita gente falar, fulano depois que ganhou dinheiro virou uma pessoa avarenta, fulano depois que ganhou dinheiro ficou muito arrogante. Tem uma coisa que eu acredito muito sobre dinheiro e ficou muito claro depois que eu li esse livro aqui, A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, e não é sobre finanças, é um romance, na verdade, mas que fala muito sobre essa questão de dinheiro, de coisas materiais, etc e tal, que é muito, muito bom esse livro mesmo. E tem um discurso do Francisco Danconi, é um discurso grande, mas eu até retirei um pedaço para trazer para vocês, para trazer o que eu penso sobre dinheiro, que é o seguinte: ele sempre será um efeito e nada jamais o substituirá na posição de causa. Aqui ele tá falando de dinheiro, tá? O dinheiro é produto da virtude, mas não dá virtude nem redime vícios. Ele não lhe dá o que o Senhor não merece, nem em termos materiais, nem espirituais. Então, quando eu falo de dinheiro, eu sinto um sentimento legal, porque eu entendo que eu gosto de falar de dinheiro, porque eu entendo que muitas vezes ele vai ser a solução ou o caminho para várias coisas que eu quero realizar. Quando eu vejo pessoas dizendo que tal pessoa mudou depois que ganhou dinheiro, eu não acredito nisso, e eu acho que isso eles deixam muito claro, inclusive nesse livro. O dinheiro, ele não transforma, ele revela. Então, se uma pessoa ficou de tal jeito depois que ganhou dinheiro, não é que ela ficou de tal jeito, ela apenas revelou. Se a pessoa já era assim antes, ela só não tinha tido oportunidade para revelar que ela já era podre antes de tudo que aconteceu. Então eu acho que o dinheiro, na verdade, ele é a solução. Ele não deveria ser um assunto complicado, um assunto difícil. Eu sei que em alguns momentos, né, principalmente às vezes, poxa, tem muita gente que se separa por causa de dinheiro, tem muita família que briga por causa de dinheiro. Então às vezes o assunto ele vai parecer que não é bom, mas eu acho que quanto mais a gente discutir ele para tentar encontrar soluções, ou até mesmo tentar mudar um pouco a visão de como o dinheiro pode influenciar nas nossas vidas, seria melhor. E eu acho que a gente deveria parar de acreditar em algumas coisas que sempre repetiram a vida inteira na nossa cabeça e começar a se questionar se isso realmente faz sentido. O dinheiro realmente é sujo? O dinheiro realmente transforma uma pessoa? Então, assim, são algumas reflexões que eu quis trazer para vocês nesse domingo, porque eu sei que muitos de vocês têm uma relação muito boa com o dinheiro, mas eu sei que muitas vezes algumas pessoas que talvez vocês conheçam ainda não têm uma boa relação com o dinheiro, ou ainda acreditam em alguns desses aspectos que eu trouxe para vocês no vídeo, e que talvez tentar fazer essa quebra de paradigma poderia ajudar um pouquinho, né, nem que seja minimamente, a melhorar essa relação com o dinheiro e talvez trazer um pouquinho mais de prosperidade para essas pessoas. Então esse vídeo de domingo não foi um vídeo cabeçudo, cheio de números, cheio de indicadores e tal, mas é muito mais esse levantamento que foi feito, né, da relação do brasileiro com o dinheiro e os principais motivos, e eu quis expor isso pra gente tentar
começar a refletir, se questionar mais sobre essas questões para não cair em algumas armadilhas que sempre foram incutidas na nossa jornada, né? Desde criança até a fase adulta, beleza? Bom, pessoal, acho que a nossa resenha de hoje era isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, coloque aqui nos comentários o que vocês acreditam sobre toda essa questão do dinheiro, deixem um like de vocês, considerem se inscrever aqui no canal também para fortalecer cada vez mais o nosso conteúdo. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.